Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Next stop, the Twilight Zone. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 78 no geral da série, episódio número 13 desta temporada 3, que se chama Once Upon a Time, Era Uma Vez, né? Isso mesmo. Esse episódio é um episódio de comédia, né? Isso é importante dizer. A gente costuma reclamar dos episódios de comédia, mas eu acho que nossas opiniões serão diferentes dessa vez. Nesse episódio nós temos o roteiro de Richard Matheson, direção do Norman Z. MacLeod. Não, ele não é do clã lá do Highlander. Não. Apesar de ser o MacLeod. E temos também a ilustre presença do grande ator que é o Buster Keaton. Quem gosta aí de cinema mudo, de cinema silencioso, a gente gosta. Então a gente vai com certeza falar um pouquinho, nem que seja brevemente, sobre uma carreira do Buster Keaton, né? Mencionar um podcast que a gente participou, né, Marcos? Justamente Sim. um dos filmes mais famosos do Buster Keaton. É um episódio que também conta com a presença do Stanley Adams, que faz um personagem que se chama Rolo, que aparece no episódio da 5ª temporada, Mr. Garrett and the Graves. Uhum. Ele aparece também no filme Bonequinha de Luxo, por exemplo, né? Ele é o Rusty Trawler e ele aparece num episódio também engraçado, meio de comédia, do Jornada nas Estrelas, a série clássica, que é o Cyrano Jones, um trambiqueiro que vende uns bichinhos peludos que parecem muito fofinhos à primeira vista, mas depois demonstram ser muito problemáticos de você tê-los como pet, né? E ele era um ator que, assim, teve muitas e muitas participações na televisão. Ele era mais coadjuvante no cinema e aparecia em pontas, enfim, fez alguns filmes importantes, mas não tinha uma carreira muito notável. Porém, na televisão, o cara apareceu em todas as grandes séries da época em que ele esteve em atividade como ator, todas. E era um cara muito requisitado na televisão e um cara que tinha uma veia para comédia impressionante. A gente pode confirmar isso nesse episódio em que ele tá contracenando com o Buster Keaton e ele tá lá pau a pau, né? Fazendo as palhaçadas ali junto com o Buster Keaton sem deixar a peteca cair. Contracenando com o Buster Keaton e ele não faz feio. Faz graça, na verdade. Sim. Ele também foi uma cenoura consciente em Perdidos no Espaço. Participou, como você falou, de vários episódios para televisão. E tem uma curiosidade também, porque isso tem a ver com o Rod Serling, né? A gente fala que o Rod Serling tinha aquela série famosa, né, que ele ganhou muitos prêmios, chamada Playhouse 90. Uhum. E tinha um episódio chamado Requiem para um Peso Pesado. Esse ator, ele participa para a versão no cinema, para o cinema de 62, desta história do Rod Serling. Ele faz um promotor, assim, malvado, né? E também um filme do Woody Allen, aquele tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha vergonha de perguntar, né? O final da vida desse ator é um pouco trágica, né, do Stanley Adams. Ele faleceu em 77, ele sofria de dores crônicas, sabe? Dores nas costas, crônicas, dores fortíssimas, das quais ele não conseguia sanar essas dores de jeito nenhum. É importante também falar que ele é um cara que trabalhava não somente com atuação, ele também escrevia roteiro, escrevia livros, né? Então era um cara que ele tinha outras funções também. Fez, por exemplo, roteiros de Star Trek, que você gosta muito, né? Uhum. E também de uma série chamada Mannix, né? E em 77 ele acabou se suicidando, tá? O ator, ele tinha 62 anos de idade quando ele se suicidou. Mas assim, é um ator que ele tá arrebentando junto com o Buster Keaton, bem como você falou. Para quem conhece o Buster Keaton como um ator do cinema mudo, é uma das comédias muito físicas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a General, inclusive, né?
nem que seja de passagem, mas é de uma das cenas mais famosas da história do cinema, entendeu? Que tem aquela cena do trem, sabe? Que ele vai tirando as madeiras. São coisas absolutamente cronometradas. Se você errar qualquer movimento, você pode perder, inclusive, a vida, né? Esse pessoal não tá pra brincadeira, não. O Buster Keaton tem uma história muito interessante. Ele tá bem, assim, ele já está idoso, participando desse episódio aí na Imaginação, mas também é uma comédia muito física, isso é muito interessante. E o Stanley Adams tá juntinho com ele ali, fazendo aquelas brincadeiras maravilhosas, sabe? De ficar andando atrás igualzinho, se escondendo, né? Então é um barato mesmo as cenas dos dois juntos. A gente tem no elenco também, uma curiosidade, o Jesse White, que era também um cara... ele começou a vida como... O Jesse White é o cara da loja de reparos, onde a gente vai falar sobre o episódio, eles vão tentar consertar um certo objeto na loja de reparos dele. E esse cara, ele era um cara que era vendedor de lingerie, só que ele começou a trabalhar como ator, foi pra Broadway, depois foi pro cinema, também foi um cara muito participativo na TV nos anos 60, participava de tudo que era série, e ele fez esse homem que tem uma loja de reparos, e foi profético, porque uns anos depois, ele se tornou garoto propaganda dos comerciais da loja Maytag, que é uma loja de eletrodomésticos. E ele fazia justamente um cara que trabalhava fazendo reparo de eletrodoméstico. E, enfim, ele ganhou muito dinheiro, ganhava centenas de milhares de dólares por ano. Ele fez durante mais de uma década propaganda para essa loja, né? Enfim. Interessante. Esse episódio, como eu comentei com vocês, é um episódio de comédia, né? E ele tem uma coisa legal, assim, tem uma estrutura diferente, é como se fosse um filme mesmo do cinema mudo, com aquelas músicas que são tocadas pelo William Lava, né? A partir de uma partitura do Ray Turner, né? Então você vai ter aquelas musiquinhas de piano, né, tocando, e isso daí irrita muita gente. Então esse é um episódio que ele é um caso curioso, assim, de ame ou odeie. Ou você entende ele como um episódio que ele faz uma homenagem ao cinema, né? A essa, inclusive, transição do cinema mudo para o cinema falado, ou você não vai gostar do formato, você vai achar que a história é boba, não tem sentido. Eu já vou entregando que eu tô absolutamente encantada pelo episódio, mas aquele negócio, a gente já gosta, inclusive a gente tem podcasts, né, Marcos? Onde nós falamos sobre cinema mudo. Então a gente gosta muito, a gente explora essa história importante do cinema que é praticamente esquecida, né? O que é uma coisa estranha, porque ela se perdeu no tempo. Se você não é um pesquisador, né? Que antigamente esses nomes todos, a Mary Pickford, a não ser o Charlie Chaplin talvez, porque ele realmente é um nome, a aparência dele, enquanto aquele vagabundo, aquele personagem dele, é uma coisa que todo mundo conhece, sendo amante de cinema ou não, inclusive. Mas esses nomes famosos do cinema, eles antigamente todo mundo conhecia, todo mundo falava, antigamente, que eu digo na época, né, que esse cinema fazia sucesso. Depois da transição, muitos, né, acabaram perdendo ali a sua carreira e tal. Muitos não conseguiram fazer a transição corretamente, ou melhor, completamente. O Buster Keaton mesmo é uma pessoa que ele teve um sucesso absurdo, ele era do Vaudeville, né, que é muito famoso o Vaudeville, para quem não conhece. O Vaudeville tinha de tudo, tinha artista, tinha malabarista, tinha dançarino, então era um combo de coisas interessantes e também itinerante, né? Então ele acabou fazendo essa transição, para ele foi até uma coisa, vamos colocar assim, suave. Ele acabou tendo uma importância dentro da indústria, acabou depois perdendo tudo, porque ele sofreu um divórcio ali, né? E perdeu toda a grana dele. Aí acabou perdendo, inclusive, capital político, porque foi demitido da MGM, né? Virou um alcoólatra. Então, nesta fase aqui que o Buster Keaton aparece, ele já está, inclusive, se livrando do alcoolismo, né? É um revival da carreira dele, que ele participou de muitos filmes, né? Depois, nos anos 50, nos anos 60. Então, você vê que ele conseguiu, né? Inclusive, ele está em Sunset Boulevard, por exemplo, né? Que a gente já recomendou no podcast sobre a Ida Lupino. As Aventuras de Huckleberry Finn, de 1960. It's a Mad, Mad, Mad World, de 63. O Sidney Sheldon, aquele autor, para quem gosta de ler, eu ficava lendo esses livros, né, do Sidney Sheldon, faz tempo que eu não leio, mas ele tem uma história, ele fez um filme ali sobre a
a vida do Buster Keaton, que quem interpreta é o Donald O'Connor, e diz que é altamente impreciso, sabe? Então, é uma história muito interessante. Claro que não dá pra gente pegar esse podcast e falar sobre a carreira completamente do Buster Keaton, que é um cara maravilhoso, incrível mesmo. Mas dá pra dar aquela pincelada e depois a gente vai recomendar, como eu disse, um podcast onde vocês vão ter mais informações. Como você mesma falou, o Chaplin, ele é o cara que ficou mais famoso, até porque o Carlito, o personagem dele, já entrou no imaginário popular, né? Todo mundo já ouviu falar, já viu alguma vez o Adorável Vagabundo, né? Enfim, e o Chaplin tinha essa coisa também que, além de tudo, ele era um grande criador, né? Os filmes dele tinham uma humanidade que acabou se tornando atemporal. Enquanto que essa comédia mais física que o Buster Keaton fazia, ela foi mais característica de uma época mesmo, justamente do cinema mudo. Era aqueles grandes comediantes, o Buster Keaton, W.C. Fields, Harold Lloyd. Os irmãos Marx, que aí já era também do cinema falado, inclusive, enfim, o Stanley Laurel e Oliver Hyde, o gordo e o magro, né? Era toda uma leva assim, de grandes comediantes do cinema mudo, e alguns deles conseguiram fazer a transposição para o cinema falado e outros foram esquecidos, infelizmente. O Buster Keaton tem uma carreira que a gente não vai se estender aqui, porque precisaria de mais de um podcast para falar, mas eu recomendo muito que os nossos ouvintes, antes da gente entrar no episódio, pesquisem sobre a carreira dele. Tem bastante coisa disponível dele e desses grandes mestres da comédia do cinema mudo no YouTube, para quem quiser olhar. Você vai ter, se você nunca assistiu nada dos curtas do Buster Keaton, do Harold Lloyd, você vai ter uma experiência absolutamente maravilhosa. Não se prive disso, por favor, né? Procure, que você vai gostar muito. E um gostinho disso a pessoa vai ter nesse episódio aqui, onde o Buster Keaton apronta das suas, né? Ah, com toda certeza. O diretor, você tinha mesmo falado, o Norman MacLeod, ele é um cara justamente que era diretor de curtas de comédia na época do cinema mudo. E do início do cinema falado. Ele era especializado nisso. Dirigiu os Irmãos Marx, por exemplo. Ele nunca tinha dirigido Buster Keaton. Ele já estava aposentado, mas o Rod Serling conhecia ele, sabia da experiência dele com essa comédia típica do cinema mudo e chamou o cara para dirigir esse episódio. Ele saiu da aposentadoria especificamente para dirigir esse episódio, a pedido do Rod Serling. É verdade. Eles se conheceram e o sonho dele era poder dirigir o Buster Keaton, né? E acabou, porque o Buster Keaton ele fez amizade com o Rod Serling, com o Richard Matheson, né? E eles já tinham amizade e acabaram bolando esse projeto, né? E olha, gente, vou falar, você fica impressionado, né? Com a movimentação de um senhorzinho que é o Buster Keaton nessa época, viu? Ele mata a pau, ele corre mais do que eu. Olha, com certeza. Pouco, mas tudo bem, eu não corro muito, mas caramba, o homem corre, viu? Eu não faço metade do que esse cara fez, um terço. Se eu cair de bicicleta que nem ele caiu, eu me arrebento, viu? Pois é. E falando rapidinho, se você me permitir, sobre o roteiro e as críticas que as pessoas fazem a esse episódio, a gente espera do Richard Matheson roteiros com um plot twist muito interessante, com ideias de ficção científica muito curiosas, muito sofisticadas, e esse roteiro não tem isso. Primeiro porque o roteiro que o Matheson entregou, ele foi filmado, eles acharam que o episódio ficou com um ritmo muito lento e acabaram cortando partes e fazendo refilmagens para simplificar a história. No final das contas, a história ela é muito simples, ela é praticamente um fiapo de história que serve para ser um fio condutor para os malabarismos e para as correrias que vai envolver o Buster Keaton e os outros personagens, bem ao estilo do que eram os curtas do cinema mudo, que o Buster Keaton tanto os curtas de comédia, né? Essa comédia física e de perseguição que ele tanto imortalizou. Então o próprio Richard Matheson, sabendo que a estrela do episódio era o Buster Keaton, ele procurou uma trama um pouco mais simples que permitisse na verdade, ter um ritmo de correria, em vez das ideias estarem em primeiro plano, que costuma ser o caso dos roteiros dele. E muita gente reclama da simplicidade desse roteiro, mas é proposital.
né? O propósito do episódio é outro, é ser agitado, divertido, engraçado e ser uma homenagem ao cinema mudo, né? Sim, com certeza. E também o editor do episódio, que é o Jason Byrne, ele sugeriu que fizesse alteração, né, de quadros para imitar, né, essa velocidade padrão de 24 quadros por segundo, que era famosa em 1926. Né? Então você vê que, na verdade, houve uma alteração ali que você sente que realmente ele é feito para emular esse cinema. Então eu acho que ele é muito mais do que apenas um fiapo de roteiro. Eu acho que ele tem até outras questões assim que a gente pode até colocar, porque é meio que uma história sobre a pessoa pertencer à época que ela está, entendeu? Aquele saudosismo, sabe? Aquele negócio de... Eu conheço muita gente que é assim, né? Que fala, ai, como eu queria ter vivido nos anos 80, né? Vou fazer 50 anos de idade, então eu passei pelos anos 80, né? Adolescente, inclusive, então não era essa Coca-Cola toda, principalmente aqui no Brasil, né? É que as pessoas veem séries, Stranger Things, e esses filmes todos dos anos 80, esquece que a gente tá vivendo um belo do inferno, né? Em 1980, então esse saudosismo e tal, que você fala, nossa, tá tudo caro, antigamente que era bom, então, né, eu acho que o episódio ele quer trazer essa reflexão também, sabe? Então, vamos falar sobre ele, né, Marcos? Você quer falar a sinopse pra gente? Muito bem. O Buster Keaton, ele interpreta o Woodrow Mulligan. Ele é um sujeito, ele é zelador, né, do local onde vive um inventor, e ele é um cara que ele tá meio assim, descontente com a época que ele vive. Ele acha tudo muito caro, ele reclama da maneira como as cidades estão, que os policiais ficam enchendo a paciência dele, ele é um cara meio esquentado, enfim. E ele acaba entrando em contato com uma invenção que é um capacete que propicia viagem no tempo. Ele coloca o capacete e resolve fazer uma viagem para 1962. Detalhe, esse capacete você pode ficar apenas 30 minutos nesse futuro ou passado para onde você viajar. Ele acaba viajando para lá, vai encontrar um técnico em eletrônica, né? E vai viver algumas aventuras com esse cara para tentar consertar o capacete de viagem do tempo dele e voltar para a época dele. Esse técnico de eletrônica também é um cara que ele tá descontente com a época dele, com os anos 60. E aí ele também sonha em poder viajar para o passado. E aí nós vamos descobrir o que acontece quando esses dois personagens realizarem esses desejos que eles têm de conhecer outra época. Será que eles vão gostar? Será que não? Pois é, né? Eu lembro que logo no começo começa a mostrar o preço das coisas, né? Ele tá em 1890, aí aparece a vitela, alguns xelins, né? Sei lá, acho que é xelins, centavos. Aí ele vai ver o chapéu, tá $1, um negócio assim. E caceta, quando ele chega realmente aí faz essa viagem, ele vê o preço das coisas. Aí eu já pensei no nosso, não dá pra gente gravar e não pensar no preço que tá tudo no mercado, que você não consegue comprar nada, a gente tá vivendo uma inflação absurda, né? Eu falei, gente, se esse cara vem pra cá, ele vai ficar desesperado, né? Mas assim, é muito interessante, porque você tem esse personagem que ele é um personagem chato, né? Ele fica achando tudo ruim, ele não gosta que tem porquinho na rua, que tem cavalo, que tem cachorro. O pessoal da bicicleta, aquelas bicicletas antigas, tem um limite de velocidade, né? Que é 13 km por hora, porém ele é um cara muito distraído, fica atravessando a rua, não olha, é quase atravessado pelas carruagens. Então ele tá bem pé da vida até a hora que ele cai numa tina de água para os porcos, né? E aí ele resolve voltar para casa bem pé da vida e vai passar por aquelas roldanas, aqueles rolos lá para você torcer a roupa, né? Aí ele fica passando, é claro que tem umas gags muito legais, porque você tá vendo, é como se fosse um filme mudo, né? Tem as gags, uma hora é a gaitinha dele que tá no bolso, aí o negócio não passa. Tem o jornal, que depois ele também vai passar e vai servir inclusive como uma prova, né? Que ele é realmente dessa época. Então o Buster Keaton, ele tá ótimo, né? Interpretando esse personagem. Você vai ver que no futuro, quando ele consegue fazer a viagem, que é um capacete, que ele é engraçado também. Você vê que tudo no episódio é engraçado até você pensar no Richard Madison, que é um cara de histórias, né? Histórias sombrias, né? Histórias até meio dramáticas, fazendo episódio tão bem humorado. E diz que ele ficou bem pé da vida com essas alterações, né? Porque quando ele encontra
esse personagem aí que o Stanley Adams interpreta, que é o Rolo, né? Eles no original do Richard Matheson, eles iriam entrar no supermercado, tem umas gags, eles iam aprontar todas lá, resolvem pegar, arrumar o capacete, que o capacete quebra, com os transistores de televisão, né? O cara é técnico em eletrônica de TV, né? E a gente tá falando dos anos 60, a TV tá com tudo, né? Pô, na época que o episódio tá sendo, inclusive, filmado, né, nos anos 60, então é a época da publicidade, a época daquela vidinha, aquela propaganda da família americana, né? Então ele tá no verdadeiro inferno, porque a cidade tá em construção, você o barulho das britadeiras, você vê, por exemplo, as lojas de disco, que eu não sabia disso, achei interessante, elas ficavam com alto-falante assim, né, na porta, Marcos. Aí você vê que o cara tá tocando a música lá dentro, mas tem um alto-falante tocando a música. Então na cidade, que se chama Harmony, né, que é a harmonia, que é em Nova York, por sinal, você tem um barulho absurdo, né, na cidade. Então é curioso, eu gosto dessa transição, porque é uma quebra total, né, Marco? O episódio silencioso, somente com os letreiros, né, que são os diálogos, e aí depois, quando ele chega no futuro, é barulho para todos os lados. Pois é, quando o episódio está ambientado em 1890, a gente tem a linguagem do cinema mudo, sem diálogo, sem som, e como você mesma falou, aparecendo os letreiros onde você lê o que seriam as falas. Quando ele é transportado para os anos 60, aí já tem som, efeitos sonoros, a linguagem audiovisual da época, e, como você mesmo falou, o personagem que reclamava de barulho de porcos, animais na rua e bicicletas, está numa cidade em plena expansão, com trânsito maluco, com todo tipo de barulho que a gente que já era barulhento. Imagina se ele visse o mundo de hoje, né? Ele ia enlouquecendo imediatamente, que é muito mais barulhento ainda, né? E é interessante. Ele acaba descobrindo, né, esse personagem, como você mesma comentou, que ele não ia adorar esse futuro, não ia ser o paraíso, né? Coisas que incomodavam ele, na verdade, foram potencializadas no futuro. E é interessante, como você mesma também tinha tocado, e eu concordo muito com você, o ritmo do episódio é dado pela comédia, pelas gags visuais, por toda a correria que tem, das perseguições que acontecem, né? Porque logo que ele chega, ele perde, né, o capacete, passa um cara de carro, o capacete fica preso no braço do cara, depois passa um moleque de bicicleta e rouba o capacete dele, e ele faz essa correria pela cidade, ele perde as calças e a polícia vai atrás dele porque ele tá andando pela rua de bicicleta sem calças, perseguindo um garoto, né, que tá numa outra bicicleta. Sei lá o que o policial pensou, mas enfim, né? Não, ele tá perseguindo um garoto que tá de patins. Isso. Que o garoto simplesmente vê o capacete legal na rua e coloca na cabeça e sai deslizando, ele correndo atrás, ele rouba uma bicicleta. O garoto justamente vai vir uma rua e bate justamente no Rolo. Aí quando ele vira de bike também, que é uma cena que você fala, cacete, esse homem tem quantos anos, né, fazendo isso? Ele bate no Rolo e cai da bicicleta, assim, né? E aí o capacete fica quebrado no chão. Ele faz 1000 piruetas, ele pula, cai, se joga, e a gente fica impressionado, porque ele tinha 65 anos, né? Quando ele fez esse episódio, mais de 65 anos de idade. E a gente vê essa disposição, né? E essa o quanto ele estava fisicamente em forma, ou se não estava, ele superava isso, né? Para poder fazer as cenas. E é incrível. Ele era chamado do homem que nunca se quebrou. Ele tinha, a gente até comentou isso no podcast, tinha uma lenda em cima dele de que ele conseguia fazer as acrobacias sem se machucar, o que não era verdade. Ele se machucou inúmeras vezes e ele vivia coberto de hematomas. Não, tudo pela arte, né? Você lembra do Jerry Lewis, que ele sempre teve nas comédias dele aquela comédia muito física, que ele se jogava no chão também, né? E aí depois, quando ele estava idoso, eu lembro dele dando uma entrevista e falando que ele vivia com medicação, sob medicação, que ele sentia muita dor, né, das quedas. Então, esses caras, eles entregaram a vida deles, né, para poder fazer a arte que eles amavam, né, e tal. É uma história. Quando você pensa, inclusive, no que aconteceu a esse coadjuvante dele nesse episódio, Stanley Adams, dá até uma tristeza, né? Alguém que vivia com dor crônica.
Então, realmente, você imagina que o Buster Keaton e esses caras todos, Harold Lloyd, né, eles devia ser muito complicado, né, essa espécie de comédia, né? O Harold Lloyd era outro que se arriscava bastante para fazer determinadas cenas. Eles todos, né, faziam... O Harold Lloyd, né, só sem querer te cortando sem querer te cortar e te cortando, ele é famoso por aquela cena dos ponteiros do relógio, que ele está segurando. Vocês devem lembrar, quem está escutando a gente, que ele tem uma cena assim, que está pendurando um relógio, está lá no fundo, naquela altura toda, e a rua lá ao fundo, sabe? É muito interessante também. Esse cara, o Harold Lloyd, eu sei que não é o foco do podcast, mas de todos esses famosos comediantes do cinema mudo e tal, da comédia física, ele foi um dos que não conseguiram passar bem pela transição, né? Porque aí nos anos 60, 70, que eu lembre, eu acho que a partir dos 50, 50 e pouco, começou a TV a revitalizar esses filmes do cinema mudo, sabe? Só que ele não vendeu os direitos. Então, só depois que ele faleceu, que foi vendido e tal para uma televisão, se eu não me engano, mas ele foi um dos que não conseguiu, né? Porque ele não queria vender os direitos assim para poder passar. Já o Buster Keaton e tal, esse pessoal não, eles já negociaram e tal, continuaram a carreira deles, né? O Harold Lloyd é um dos que não conseguiu se ter assim, apesar que o Buster Keaton, coitado, né? Como eu falei lá, o cara perdeu tudo, né? E começou do zero de novo, então... Verdade, mas já perto do final da vida ele voltou, né, a ter muitas participações e muitos convites para aparecer, sobretudo na televisão, né? A comédia na TV tava num auge também, né? Você tinha muitas séries cômicas, muitos programas também de auditório que tinham um viés cômico, programas de entrevista com viés cômico, e aí esses antigos comediantes eles eram convidados para fazer participações e podiam ter um revival na carreira, né? Que foi o caso do Keaton, por exemplo. E eu acho que também para o público foi muito bacana ter esse reencontro, né? Com essas figuras maravilhosas, né? Enfim, e esse episódio é um exemplo, né, de uma oportunidade que o público teve de ter um reencontro com esse gigante, né, que era o Buster Keaton. Qualquer crítica que se possa fazer de que o episódio foi totalmente pensado para ser um veículo para a atuação física dele, para mim não faz muito sentido, porque é absolutamente maravilhoso, né, acompanhar o trabalho dele, e a gente se diverte. O episódio, para mim, ele funciona enquanto comédia. É uma coisa também importante de falar, apesar das críticas, ele é realmente engraçado, ele é realmente interessante, então me fez rir, pelo menos, me fez me divertir muito, né, com as palhaçadas e com toda essa correria que tem. Então, para mim, o episódio funcionou bastante bem, inclusive. Não, quando o Rolo e ele vão pra loja de concertos, né, do cara que diz que conserta tudo, eu achei até interessante, o cara que conserta tudo tem até um sarcófago de múmia na loja, que tem umas gags, né, do Buster Keaton com esse sarcófago aí eles levam lá, aí começa a ter uma piada. Eu achei uma piada muito legal, porque, cara, pra quem mexe com ferramenta ou trabalha com ferramenta de uma maneira em geral, a gente não gosta de ninguém mexendo nas nossas ferramentas, entendeu? Então tem um lance que, como esse cara é técnico eletrônico, Rolo, e ele fica tentando mostrar pro cara o que fazer, pegando nas ferramentas dele. Ele fala, larga minha ferramenta. Ele pega outra, larga minha ferramenta. Aí tem uma hora que ele pega do bolso a ferramenta dele, ele fala, essa é minha. Então fica essa gag dos dois. Enquanto isso, o Buster Keaton tá aprontando, né, na loja, né? Ele vai descobrindo, ele mexe na máquina de escrever, aí ele vai e mexe no aspirador de pó, né? Que é daqueles antigos, né? Que enche aquele saco assim. Aí ele se assusta pra caramba, senta no cinzeiro. E aí depois tem um lance que ele, como tá sem calças, né? Tá com medo de ser preso novamente. Aí ele dá uma volta no quarteirão, ele encontra uma loja que tem um monte de calças penduradas, todas vendidas por $5, um negócio assim. Aí o cara pede dinheiro, ele não tem. Aí nessa dele com o Rolo é muito legal essa cena, porque o cara vai procurar ele fora da loja, aí começa a andar atrás dele assim, os mesmos passos, e o guarda não enxerga. Depois eles invertem, assim, é muito legal, gente. Pra quem não assistiu, assista, porque essas cenas são muito bem boladas. Lembra aqui no Brasil que a gente assistia dos Trapalhões, né? Que tinha essas
dinâmicas, não tinham? Nos Trapalhões, do Dedé, do Didi. Então é legal, uma coisa muito circense. Você vê que é coisa de artista mesmo, assim, artista circense, é interessante isso daí. Aí eles pegam a calça, voltam pra loja e o cara fica o tempo todo falando pra ele, o Rolo, mas eu tenho muita saudade, essa época que você viveu, eu estudo essa época, eu queria viver, imagina, não tinha impostos, né? Ele fala, né, Marcos? Não Isso. tinha impostos, uma época maravilhosa, uma época mais tranquila. E aí o Buster Keaton pensando, né, talvez até concordando com ele, porque realmente ele vai olhar os preços são todos altíssimos, né? Carne, tudo, muito alto, né? E na verdade o barulho é o inferno, ele quer voltar o quanto antes. Aí o que acontece, contando também, né? Já o desfecho do episódio. O cara conserta o capacete, aí fala assim, tem só 5 minutos, tem pouquíssimo tempo. Só que o Rolo, esse cara que é o técnico eletrônica que ajuda ele, leva ele na loja, ele fala assim, olha, eu vou no seu lugar, né? Eu gosto muito dessa época, você estava reclamando, um negócio assim, eu vou no seu lugar, porque na verdade eu me identifico muito mais, eu vou ser mais feliz e tal. Aí ele tinha perguntado antes se existia ciência, aí o Buster Keaton, né, que eu tô chamando ele de Buster Keaton, né, mas o Woodrow Mulligan, ele fala assim, sim, eu trabalho como zelador para 2 cientistas, né. Aí começa então a fuga do Rolo com o capacete já, soltando todas as faíscas, né, pela rua, e o Buster Keaton atrás dele, né, falando assim, olha, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tem um lance lá que então ele tá quase em cima da hora, só que o trânsito acaba ficando ali todo, né, engavetado, um negócio assim, porque os dois estão correndo feito louco, acabam provocando ali uma parada no trânsito e fica um carro entre eles. Aí quando o Buster Keaton vê que não vai dar tempo, ele pula o carro com tudo e agarra no Rolo, né? Só que aí o que acontece? Que é uma coisa que a gente não comentou, né? Que o Buster Keaton fala que ele não precisava ter fugido, o Rolo. Ele fala, não, eu trouxe uma galinha, né? Ele vai pra 1960 com uma galinha. Ou seja, dá pra gente viajar juntos. E exatamente isso que acontece. O Rolo aparece lá com o capacete e o Buster Keaton tá junto, né? Aí ele fica todo feliz, exultante, abraça o guarda, beija o guarda sai correndo atrás dele, né? O Buster Keaton. E o Rolo também fala, nossa, consegui. Estão os dois, então, em 1890. Porém, aí passa-se o tempo, você vê que dá, né, aquele recorte, já volta aquele esquema também, o pessoal como cinema mudo, né, como se fosse cinema mudo, somente os letreiros, né, não há som. Aí mostra o Buster Keaton voltando pro laboratório e tal, e descobre-se que o Rolo tá trabalhando lá. Aí ele fala, tudo bem com você, Rolo, né, aparece nos letreiros, né. Ele falou, tudo bem, nada, essa época é uma porcaria, essa época não tem biquíni, não tem televisão, não tem comida congelada, né, e tal, e começa a fazer um monte de reclamação. E ele fala, nossa, e nesse laboratório não tem nada do que eu utilizo no meu laboratório, não tem transistores que eu uso, não tem as ferramentas que eu utilizo, os componentes que eu preciso. Então, ou seja, ele foi para o passado, mas ele também está dependente do que tinha, né, no passado, né. Talvez ele achasse que ele fosse chegar lá e ia fazer o quê, né? Que as coisas iam estar disponíveis para ele criar uma nova ciência. Talvez sim, né? O que acontece, então? Ele fica fazendo essas reclamações e o personagem do Buster Keaton fala, olha, quer saber? O personagem dele gira, né? Coloca ali a setinha para 1962, coloca o capacete na cabeça do Rolo e fala, tchau, Rolo, vai embora, né? E aí termina o episódio, né? O Rolo vai voltar à época dele porque ele estava muito infeliz nessa época que ele idolatrava, que ele achava que era uma beleza, né? E termina com o Rod Serling, né? Falando assim, ó, é algo como assim, cada um na sua, viu? Cada um no seu jardim, fique em seu próprio quintal, né? Então, porque você acha, na verdade, que você tá o saudosista daquela época, mas naquela época não tem só aquela espécie de coisa que você imaginava, existiam outras, né? Uhum. Quem tem saudade aqui dos anos 60 vai ter que passar pela ditadura no Brasil, por exemplo, falar assim, olha os anos 60, que maravilha, né? Anos dourados, né? Não tinha aquela série lá da Globo, né? Tinha, anos dourados, não sei o que, bababá.
Então é assim, é interessante que tem essa reflexão que você talvez se encaixe na época que você vive, né? Talvez você tenha que encontrar felicidade nessa época que você vive, né? Com os elementos que você precisa ter que existir com eles, né? Inclusive com questões políticas e tudo mais, né? Faz parte da vida. A gente não vai ser automaticamente feliz porque a gente mudou de época, né? Problemas vão existir em todas, né? As épocas. Então, é um episódio maravilhoso, delicioso. É uma homenagem linda ao cinema, ao Buster Keaton, né? E é muito audacioso, na minha opinião, é muito audacioso. Você colocar estilos diferentes dentro do mesmo episódio, né? Você fazer essa quebra total, né? Do estilo bem no meio do episódio, que é quando ele chega nos anos 60, todo o barulho, a voz do Buster Keaton, né? Você escutar a voz dele, né? Então é muito legal, né? Eu acho interessantíssimo. Também concordo contigo. Eu queria saber de você qual você considera o ponto alto e o ponto baixo do episódio. Olha, eu vou te falar que pra mim eu só vejo ponto alto no episódio. Eu gostei do episódio, eu basicamente gostei do episódio. Pra mim, o defeito dele é que ele acaba, eu queria mais, porque em 20 e poucos minutos você não tem tanto quanto você gostaria. Talvez eu quisesse ver o roteiro ali que o Richard Matheson tinha em mente, né? Que talvez tivesse coisas mais engraçadas. É surpreendente pra gente que gosta do Richard Matheson, do trabalho dele, dos roteiros dele, né? Apesar que ele tem comédias com o Roger Corman, por exemplo, né? São filmes engraçados. Então, é legal. Tudo que envolve esse episódio é interessante, né? É uma coisa que eu gosto, já que eu já gosto de cinema mudo, então só vejo pontos positivos. E você, Marcos? Você tem algum ponto negativo para expressar? Qual é o ponto positivo e negativo? O ponto positivo, obviamente, é a presença do Buster Keaton, né? O ponto alto, né? Tem muitos pontos positivos, eu gostei do elenco em geral. Os outros dois atores que contracenam com ele, para mim, também estão excelentes e me fizeram me divertir bastante. O ponto fraco, que não é exatamente um ponto fraco, tem a ver com o que eles pretendiam para esse episódio, é que a gente tem um episódio escrito pelo Richard Matheson sem nenhuma ideia tão brilhante, tão sofisticada, mas que pra mim se encaixou bem aí no que eles pretendiam e deu certo, de qualquer forma. O Richard Matheson, ele tem 3 episódios, né, nessa temporada. Aqui, ó, esse é o primeiro de 3 episódios que ele escreveu. Tem o Little Girl Lost, né? Também tem um episódio chamado Young Man's Fancy e tem esse daí, né, Once Upon a Time. Então a gente não conseguiu ainda assistir os outros episódios, obviamente, mas você lembra que o Matheson tem um episódio daqueles que eu não gostei. E é meio de comédia. Talvez o Matheson nas gags aí, na comédia, ele seja meio... Porque tem aquele a World of Resound. Você lembra que é aquele episódio... Sim, do escritor, né? Que fica criando, imaginando esposas, né? Ai, que ódio desse episódio. Mas no sentido, assim, de falar, cara... O cara fica imaginando mulheres deletando mulheres da vida dele, né? Então eu lembro que eu fiquei... Quando eu comentei sobre esse episódio, eu falei, ai não, cara, que é isso, né? Que cara de pau, né? A mulher serve o cara lá e não tá satisfeito com a mulher, ele apaga. No final, tudo bem que ele apaga o Rod Serling também, né? Que é o último episódio da temporada. O Serling também acaba sendo apagado, né? E aparece em cena, né? Coisa que ele não aparecia ainda. Pois é. Então, falamos um pouquinho aqui sobre o episódio. A gente sempre faz uma recomendação de filme, de série, de algum material que nos inspire, né? E que possa inspirar vocês também. O que você tem para recomendar hoje, Marcos, de filme, série, algum elemento assim para... Eu vou fazer 2 recomendações, vou roubar um pouco, né? Primeiro, tem o Alexandre e o Fred, junto com convidados, eles fazem um podcast sobre os filmes clássicos, tanto americanos, quanto europeus, quanto asiáticos. É o podcast Filmes Clássicos. É muito legal e a gente chegou a participar algumas vezes, né, com eles e tal. E tem um episódio, que é o episódio 95, onde é comentado o filme do Buster Keaton, A General. Então eu sugiro que vocês, para começar, né, a primeira indicação, procurem o podcast Filmes Clássicos, especificamente escutem esse episódio que trata desse filme excepcional, e lá a gente fala um pouco mais detalhadamente da vida também do Buster Keaton. E vou recomendar
justamente esse filme do Buster Keaton, que ele é absolutamente impressionante. Para muitos é a obra-prima dele, que é A General. Tem completinho The General, né? Ou A General, filme dirigido e estrelado pelo Buster Keaton. O filme tem completinho no YouTube, legendado, para quem quiser, tá perfeitamente acessível. E eu se dê de presente essa experiência maravilhosa que é assistir esse filme. Né? É o que eu gostaria de recomendar. Se você que está escutando a gente, por acaso, tiver algum entrave, você você tem algum preconceito em relação ao cinema mudo, né, ou cinema silencioso, né? Essa época ela é muito interessante dentro do cinema, porque as pessoas, quem escrevia roteiro, quem contava as histórias, eles eram muito confrontadores do sistema. Então você vai ter muitas histórias que eles vão utilizar, por exemplo, o humor para poder questionar certas figuras, personalidades. Então é muito interessante. Né? Você vai ver isso dentro desse cinema, não é uma coisa clássica e chata, não. É interessante mesmo. Um dos maiores filmes e dos melhores filmes que eu já vi na minha vida são do cinema mudo. Né? A Carruagem Fantasma, por exemplo, aquele que a gente conversou, que é O Homem que Ri, que eu lembro que, nossa, me levou às lágrimas O Homem que Ri, sabe? Então é muito interessante, vale muito a pena, gente. A gente falou de Aurora, não faz muito tempo. A Aurora meio que ele tem alguns sons, né? Mas a gente comentou sobre a Aurora, o Sunrise, né? Então, gente, assistam que vale muito a pena, viu? Sim, sim. Agora é minha vez de recomendar, né? Gostaria de ouvir a sua recomendação. Então, é o seguinte, eu vou recomendar aqui, já que a gente falou um pouco sobre esse negócio da história do cinema, da transição do cinema mudo para o cinema falado, eu vou recomendar, obviamente, o Cantando na Chuva, de 52, que provavelmente você assistiu. Se você não assistiu, não você, Marcos, estou falando do ouvinte. Provavelmente o ouvinte já assistiu, né? Que é um filme maravilhoso, com o Gene Kelly, o Donald O'Connor, a Debbie Reynolds. E é nessa vibe da Debbie Reynolds que aí vem a minha segunda recomendação. Porque, para quem conhece essa história, é uma história triste, maravilhosa ao mesmo tempo, né? E a relação da Debbie Reynolds, que trabalhou em Cantando na Chuva, com a filha Carrie Fisher, né? A Carrie Fisher, ela cresceu dentro da indústria cinematográfica, conhecendo todas as estrelas do Star System, né? Ela cresceu com muitos problemas em relação a drogas. A Debbie Reynolds e a Carrie Fisher tiveram uma relação, ao mesmo tempo, muito conturbada. E você tem um documentário que saiu na HBO, né? Mas esse documentário tem facilmente para baixar por aí, que é um documentário chamado Bright Lights, que é estrelado pela Carrie Fisher e a Debbie Reynolds. Isso daí, claro, obviamente, né, foi muito próximo ao lançamento, inclusive do falecimento, porque quando faleceu a Carrie Fisher, né, a mãe faleceu 4 dias depois, né? E isso foi, não sei para vocês, para mim, isso daí foi uma coisa que me mexeu muito comigo, sabe? Você tem a mãe que passou a vida inteira tendo aquela relação com a filha, sabe? Uma relação muito bonita, inclusive de aceitação, né? Das fragilidades da filha dela. A filha dela, claro, foi muito tocada por toda essa vida altamente exposta para a sociedade, sabe? Então você tem uma criança que ela cresceu com um monte de problemas, acabou se tornando uma jovem problemática, uma atriz maravilhosa, porque a Carrie Fisher era maravilhosa, incrível, para além, inclusive, de Star Wars. Então você tem essa história meio trágica, assim, que a filha faleceu e a mãe, né, faleceu 4 dias depois, né? Acabou a filha da Carrie Fisher perdendo a mãe e a avó em pouquíssimo tempo, né? Então o Bright Lights, ele vai ter a história das duas, como é que foi o crescimento da Carrie Fisher, a relação das duas, como é que era a relação delas que moravam, tipo assim, a casa delas era separada por um quintal uma da outra, né? Então ela sempre estava lá junto com a mãe sempre junto com a filha, um monte de cachorros. A Carrie Fisher sempre foi uma pessoa muito engraçada, bem-humorada e muito crítica da indústria, né, cinematográfica. Então vale muito a pena. É um belíssimo documentário, vale cada segundo. E se você não assistiu ou não tiver como acessar, eu tento, se eu conseguir algum lugar para poder fazer o upload e tal, para vocês assistirem, eu deixo dentro da publicação. Mas ele é lindo, tá? O Bright Lights, vale a pena. E, nossa, eu me emociono só de falar dele, né?
Então vale a pena, né, a gente assistir aí o Cantando na Chuva pra se divertir. É muito legal. Eu amo o Gene Kelly. Nossa, eu adoro o Gene Kelly nesse filme. Claro que eu adoro o Donald O'Connor e a Debbie Reynolds, mas eu sempre fui fã do Gene Kelly, por exemplo, sabe? Eu sempre adorei ele cantando, dançando, sempre achei ele foda. Esse é um filmaço e, né, sem comentários, né? Vale a pena. Esse filme é muito simbólico de uma outra também época muito mágica do cinema, né? Vale muito a pena mesmo conferir. O público mais jovem, inclusive, que possivelmente já viu a cena, né, tão famosa do Gene Kelly dançando e cantando Singing in the Rain, mas não assistiu ao filme inteiro, também se dê esse presente e tem essa maravilhosa experiência. Verdade, muito legal mesmo. E dessa vez você escolheu alguma música, Marcos, para poder fechar o podcast? Sim, olha, não tem necessariamente nenhuma ligação exatamente com o episódio, mas eu não sei porque enquanto eu estava assistindo, às vezes essa música me vinha na cabeça, porque ela me traz essa coisa de algo agitado, da correria da vida, enfim, é a música Road to Nowhere, do Talking Heads, que é uma música que eu sempre achei muito divertida e agitada e que me lembra essa coisa, né, da correria, enfim. Não sei exatamente porque essa música, pra mim, ela tem um clima desse tipo de história que a gente viu no episódio que a gente comentou essa noite. Eu adoro Talking Heads, simples assim, essa música é maravilhosa. Muito bom, meu querido. E é isso, né, gente? Chegando ao final do podcast, a gente agradece você, sua companhia, estar conosco aqui nessa revisão da série clássica, Além da Imaginação. Quero pedir, claro, por favor, acessem as nossas redes sociais. Nós temos nossa página no Facebook, @masmorracine. Temos agora uma página de fotos de bastidores. Hoje eu coloquei uma foto tão bonita no episódio maravilhoso que a gente já comentou, da atriz, né, do The Midnight Sun. Acessem aí, The Twilight Zone Behind the Scenes. Tá? Eu vou deixar aí dentro da publicação o link para a página. A gente tem também o nosso Instagram, com curadoria do William Funchal. Então acesse lá, @masmorracine, dê essa moral pro William, pra gente. O William que faz vídeos tão legais, tão maravilhosos sobre a série, para poder dar aquele conteúdo a mais, né? Que a gente gosta de fazer isso. Acesse o nosso Twitter, siga a gente, que é @masmorra_cast, tá? E se você puder ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, seria ótimo, nos ajudaria. Doando qualquer valor, você ajuda que o nosso trabalho continue, que a gente consiga comprar equipamentos melhores. Então acesse aí o Padrim ou o Colabora Aí. E a gente chega no final desse podcast tão gostoso, né? Que vai estar uma saudade toda de assistir cinema mudo, né? E dá vontade de assistir inclusive algum filme do Buster Keaton agora, terminando a gravação. A gente deixa um beijo para vocês. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. Tchau.